Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 8 a 15. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 8 a 15. Nós lemos o seguinte: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. As crianças vão descer, vão ficar? Vão descer? Joia. Vamos orar então. Pai bondoso e amado, fala ao nosso coração, ilumina o nosso entendimento, ajuda-nos, Deus, a aprender, ó Deus, sobre a importância do serviço, do ministério diaconal e assim, ó Deus, valorizemos esse ministério na igreja e não apenas valorizemos, mas nos inspiremos, ó Deus, na obra, ó Deus, que tens feito através de servos teus com esse ministério que nos faz lembrar o teu Filho Jesus, o servo sofredor. E assim, ó Deus, ajuda-nos a buscar a perfeição como igreja do Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós te suplicamos, ensina a nós e as crianças, no nome de Jesus. Amém. As crianças podem se separar momentaneamente. Irmãos, eu li o versículo 16, mas a base da nossa mensagem é apenas de 8 a 15, pois é o texto que fala especificamente do ministério diaconal, que é uma das lideranças na Igreja Presbiteriana do Brasil. Muitas igrejas sofrem por falta de liderança, muitas igrejas sofrem por ter uma liderança desqualificada, muitas igrejas sofrem por não atentar, não cuidar especificamente da formação da sua liderança, da escolha da sua liderança. E nós, na próxima semana, nós temos agendado uma assembleia para a escolha de novos diáconos na nossa igreja. O conselho se reúne na terça-feira, com tantos imprevistos, não é impossível que tenhamos que adiar a assembleia, mas seguindo o calendário que temos publicado aos irmãos, hoje nós vamos olhar sobre a importância desse ministério que às vezes aparece apenas ali na porta da igreja, né? É um ministério realmente, predominantemente de bastidores, não um ministério de, muitas vezes, protagonismo, mas as coisas mais importantes, muitas vezes, são feitas quando ninguém está vendo. Muitas vezes, não aqui na frente, o pregador, o conjunto, que está fazendo serviços, ou apenas está fazendo serviços importantes. Serviços importantes são feitos diante de toda a igreja, mas muitas vezes quando ninguém está vendo. E o ministério diaconal, muitas vezes, é assim.
Você só percebe a importância dele quando falta um diácono, quando um diácono não consegue cumprir a sua responsabilidade. E aí você percebe o quanto esse ministério é importante na igreja, o quanto é importante termos uma junta diaconal com homens segundo a palavra de Deus. A primeira razão para reconhecermos essa importância é que, como lemos aqui, se queremos ser fiéis à palavra, né? A expressão fiel é a palavra aparece logo no versículo 1 do capítulo 3. O capítulo 3 ele vai expor tanto o ofício dos presbíteros quanto o ofício dos diáconos. O versículo 8 fala semelhantemente, ou seja, ele está fazendo uma ligação com tudo que foi dito antes sobre os presbíteros. O capítulo 3 começa dizendo: fiel é a palavra. Ou seja, tudo que está sendo exposto é segundo uma palavra firme, uma palavra importante. Essa expressão fiel é a palavra aparece poucas vezes e apenas aqui em Timóteo, nas cartas de Paulo para Timóteo e para Tito. Olha lá, 1 Timóteo 1,15 diz: fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A gente já leu isso nessa noite. Capítulo 4, versículo 9, Paulo estava falando que a piedade é importante, mais importante às vezes do que o exercício físico. E no versículo 9 ele repete: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Essa semana eu li algo sobre o que Paulo trata aqui no capítulo 4, que as academias estão cheias de corpos sarados e as igrejas vazias de espíritos com saúde. Nós vivemos uma época que as pessoas tratam muito do corpo, mas pouco da alma. E a alma é que dura para sempre. O teu corpo vai ser restaurado quando Jesus voltar e te ressuscitar, se você estiver morto naquele dia. Mas o teu espírito você precisa cuidar desde já. E Paulo, falando disso que é tão sério, ele usa essa expressão: fiel é esta palavra. Veja que ele só usa essa expressão quando ele vai tratar de assuntos importantes. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, de novo ele usa essa expressão, falando exatamente da nossa união com Cristo. 2 Timóteo 2, 11, fiel é esta palavra, se já morremos com ele também viveremos. De novo você vê como ele só usa essa expressão, fiel é a palavra, quando ele está tratando de coisas importantíssimas. Aqui, mais uma vez, a união da igreja com Cristo. E lá em Tito 3,8, ele vai usar essa expressão de novo. Tito 3,8, ele diz: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos e na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para o homem. Em Tito ele está falando que Deus separou um povo zeloso, que Deus enviou seu filho para salvar um povo que fizesse boas obras. Então, toda vez que aparece fiel é essa palavra, Paulo está tratando de coisas importantíssimas. E no capítulo 3 de 1 Timóteo, ele está tratando da eleição de presbíteros, da eleição de diáconos. Então, o ministério diaconal é importante porque nos leva a ser fiel à palavra que é fiel. Não eleger, não promover a formação de líderes na igreja é negligenciar a palavra. Por isso que é tão importante ter irmãos que são ordenados nesse ministério da diaconia, assim como no ministério do presbiterato. A segunda razão pela qual a diaconia é importante também está lá no versículo 1, capítulo 3, versículo 1, que ele diz: quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. O episcopado é a supervisão.
palavra bispo significa supervisor. E essa palavra episcopado ou bispo, ela é atribuída aos anciãos, aos presbíteros, né? Isso é tomado como sinônimo. Mas o interessante é que lá no versículo 8 do capítulo 3, Paulo diz, semelhantemente. Ou seja, assim como quem deseja ser presbítero deseja uma coisa excelente, quem deseja ser diácono, uma coisa excelente exige. É uma obra excelente. É uma obra que muitos não valorizam, porque, por vezes, não é enfatizada a importância, o valor de quem realmente põe a mão na massa. Nós vivemos uma cultura influenciada, muitas vezes, por aquilo que é chamado de hedonismo. Uma cultura onde os que mais estão em cargos altos, os que mais têm autoridade, são aqueles que menos põem a mão na massa. Não é? Principalmente no Brasil, nós somos muito influenciados por essa cultura de coronelismo, essa cultura até é difícil explicar, mas de que quem manda é cheio de mordomias, é cheio de privilégios, é cheio de mordomos, é cheio de garçons servindo à mesa. Né? Um pouco do que a sociedade tem buscado que os políticos mudem. Né? E às vezes a gente traz isso para a igreja e até em algumas igrejas acontece sei lá, o pastor chega na igreja, tem a vaga do carro do pastor, o irmão vai lá abrir a porta do carro do pastor, como se o pastor fosse uma sumidade. Não, o pastor é tão servo quanto os outros na igreja. Está aqui para servir, não para ser servido. E assim todos os oficiais, toda a liderança da igreja. Então, é uma obra excelente, porque é uma obra de serviço. Em Atos 6, que nós lemos nesse culto, nós lemos que os apóstolos viram a necessidade de estabelecer os diáconos, porque estava faltando gente para servir a mesa. A mesa das viúvas, a mesa dos necessitados, estava precisando de alguém para servir, E muitas vezes as pessoas não buscam, inclusive hoje, as profissões de mais botar a mão na massa. Né? Muitas vezes você sonha que o teu filho seja, sei lá, um presidente de uma multinacional, que só trabalhe com a caneta, mas por que não orar e pedir a Deus que ele seja um bom pedreiro, um bom marceneiro, Qual o problema? Se ele fizer isso para a glória de Deus, ele vai alcançar um lugar muito mais alto do que muitos presidentes de multinacional, do que muitos advogados, do que muitos médicos. Então, é preciso mudar essa mentalidade e o ofício diaconal muitas vezes é esse, da mão na massa. Está lá na definição, a palavra diácono significa servo, aquele que serve. Isso é tanto para o oficial quanto para cada um de nós, uma vez que nós olhamos para um Jesus Cristo que para vir nessa terra ele se fez servo, filho de um marceneiro, alguém que veio para ser servido, mas ele serviu. E isso ele explica claramente aos apóstolos, lá em Lucas 22, veja só, Lucas 22, Lucas 22, os 12 que andaram com Jesus, na última noite que estiveram com Cristo, antes da sua crucificação, eles discutiam exatamente sobre quem seria o maior, quem seria o mais importante ali naquele colégio apostólico. E olha a lição, Lucas 22, 24 em diante. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles. Os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim.
Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus diz, sim, vocês estarão não no STF lá em Brasília, comendo lagostas e os vinhos caros. Não, vocês estarão num tribunal acima, que julga as tribos de Israel. Mas o que vocês têm que fazer como aqueles que são vocacionados para esse trabalho? Sirva a mesa, põe a mão na massa. Não é para ficar isolado, não é para ficar longe de onde o trabalho está. Então, essa obra excelente é a obra que Jesus falou, é o que vocês têm para fazer. Às vezes, alguns irmãos preterem indicação para uma eleição de diáconos. Ah, não, eu vou ficar tendo que cuidar da organização da igreja, vou ter que ficar cuidando da limpeza da igreja, vou ter que ficar conferindo se o cálice da ceia está cheio, se o pão está pronto para ser servido. É só isso que eu vou fazer? Você acha pouco? O sangue de Jesus teve que ser derramado para que a gente tivesse acesso a esse trabalho. Então, queridos, a importância do serviço diaconal é porque ela está na palavra, ele é essa obra excelente que é para poucos, e Jesus mandou priorizar serviço prático, serviço de socorro ao necessitado. A obra diaconal é importante porque é para obreiros qualificados. Não é para qualquer um. E aí o versículo 9, o versículo 8 em diante, começa a listar algumas qualificações. Primeiro, qualificações pessoais. Um diácono tem que ter qualidades pessoais. Que qualidades são essas? Primeiro, ser alguém respeitável. Alguém digno de respeito. Alguém que impõe respeito. Não impõe respeito pela cara fechada, pelo rosto sisudo. Alguém de respeito, justamente por causa da sua vida prática. Alguém com uma vida exemplar. Alguém que inspira, alguém que é modelo. Não alguém que é uma piada. Não alguém que só é lembrado porque não consegue cumprir o que promete, não se envolve na obra. Não. Alguém respeitável. Alguém que cumpre o que fala. Homem de uma só palavra. Então não serve aqueles que são fogo de palha. Ah, vamos lá. Chega na hora, não vai. Ah, eu vou. Chega na hora, não tá. Esses não servem para a obra diaconal, porque não tem palavra. O diácono, o que é chamado para esse ministério, ele deve ser aquele que cumpre o que Jesus ensinou em Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso é maligno. Jesus disse, você não precisa ficar jurando nem pelo céu, nem pela terra. Cumpre a tua palavra. Cumpre a tua palavra. E isso faz maravilhas. O diácono, pessoalmente, ele tem que ser alguém sem vícios. Desde o Antigo Testamento, desde o Pentateuco, aqueles que trabalhavam na casa de Deus não podiam ser vencidos pelo vinho. Não podiam ser frágeis diante da possibilidade do alcoolismo. Nós conhecemos o quanto é triste aqueles que caem nessa fraqueza. Temos irmãos, oramos, insistimos, mas chega uma hora que não dá, irmãos. Não dá. Porque a Bíblia diz
E nós estamos vendo aqui, lá desde número 6, versículo 3, o nazireu, aquele que seria um exemplo, uma referência no povo de Deus, não podia ser dado ao vinho. Ezequiel 44, 21, veja lá comigo, o sacerdote. Ezequiel 44, 21. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Ou seja, para fazer a obra de Deus é necessário sobriedade. Não pode estar com os seus sentidos abalados. E o vinho, a bebida, abala justamente essa parte frontal do nosso córtex cerebral, que é onde principalmente é dirigido o controle, o equilíbrio, o domínio próprio. Por que quem bebe faz tanta besteira? Que justamente essa parte do nosso cérebro para de funcionar adequadamente. Como é que alguém que vai dirigir, vai cuidar das coisas na casa de Deus, vai ficar suscetível a essa fragilidade, a essa fraqueza? Uma quarta qualidade pessoal é não ser ganancioso. Não ser ganancioso. E de um modo específico, o diácono não pode ser ganancioso, porque ao mesmo tempo que o diácono cuida de coisas simples na casa de Deus, como a questão da limpeza, o diácono na casa de Deus é o primeiro a tocar nas ofertas, nos dízimos que são dedicados ao Senhor. Como alguém ganancioso, alguém que não é de confiança, alguém que tenha fraqueza em relação ao dinheiro, vai ser eleito por uma responsabilidade tão grande. E queridos, pode parecer algo que não acontece, mas acontece sim. Roubo dentro da igreja por oficiais. Essa semana eu conversava com um pastor amigo e ele disse que no presbitério dele, o tesoureiro, usando notas falsas, etc., embolsou 60 mil reais. E só não está preso porque a igreja foi muito piedosa e não fez um BO. Então, queridos, aquele que está de pé, veja que não caia. Os irmãos, a liderança da igreja, que trata com as finanças da igreja, deve ser gente acima de qualquer suspeita, como nós temos aqui na nossa igreja. Você não passa, pelo menos esses anos todos que eu estou aqui, a gente não teve nenhuma menção disso. Vota uma comissão de exame de contas, porque sempre estamos sendo fiscalizados e estamos fiscalizando. E, queridos, a carne é fraca. E a gente precisa que um ajude o outro a ser íntegro, a ser fiel. Por isso, a qualidade pessoal do diácono, como nós temos, graças a Deus, tido em nossa igreja. Qualidades espirituais, versículo 9. Qualidades espirituais. O que um diácono precisa ter espiritualmente falando? Ele precisa conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Mistério da fé, o apóstolo Paulo explicou no versículo 16 do capítulo 3 o que é. O que é esse mistério da fé? Veja lá, capítulo 3, versículo 16. Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, o oficial da igreja ele tem que ter guardado no seu coração a fé em Jesus Cristo. O Cristo que desceu, morreu na cruz por nós, foi ressurreto, está à direita de Deus, enviou o seu Santo Espírito. Muitas igrejas não atentam para essa característica fundamental para um oficial. Às vezes na igreja, o nosso irmão é muito bom, ele é formado em direito, em contabilidade, em medicina, em engenharia, é crente. Então não serve. Precisa ser crente.
no Senhor Jesus. Não pode ser alguém que está em dúvida. Será que Jesus ressuscitou ou não? Será que Jesus vai voltar ou não? Será que Jesus está à direita do Pai ou não? Se é alguém que não tem certeza da sua salvação, por mais diplomado que seja, por melhor administrador que seja lá fora, não serve aqui para dentro. Tem que ser crente. E essa fé deve ser mostrada com uma consciência limpa, ou seja, aquele que não pratica danos, não pratica pecados que o fazem estar com a consciência pesada. Irmãos, o maior patrimônio que um homem ou uma mulher pode ter é botar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. E isso é fundamental para quem almeja ser liderança na igreja, para quem almeja ser um diácono na igreja. Além dessas qualidades, né, é dito também que ele precisa de outra qualidade espiritual, que é não ser neófito. Quando a gente vai no versículo 8, diz que semelhantemente o diácono não pode ser neófito. O que é neófito? É a junção de duas palavras gregas. Neo, que está sempre ligado a novo, e aquilo que estaria ligado à fé, novo na fé. Às vezes a igreja peca nisso. Também por recebe rapidamente alguns irmãos, e a nossa Constituição até nos dá margem para isso, mas não devemos, né, acelerar os passos. Às vezes o irmão chega na igreja, em 3 meses você fala, isso aí vai ser um grande presbítero, isso aí vai ser um grande diácono, mas não é em 3 meses que você tem certeza de que ele é um escolhido por Deus. Por isso que a gente não é muito apressadinho na igreja presbiteriana. Demora para fazer classe de catecúmenos, depois que faz a classe de catecúmenos e é recebido, demora mais um tempo para ser indicado, para concorrer a algum cargo, e mesmo que concorra a algum cargo, não significa que vai ser eleito. Porque o Espírito Santo dirige a igreja na escolha daqueles que o chamou. Então não pode ser novo na fé, por quê? Porque o novo na fé corre um risco seríssimo de se tornar arrogante. É uma coisa perigosa para quem é novo. Eu via, e eu até passei por isso quando eu estava no seminário. Primeiro anista de qualquer curso acha que já pode dar aula para os professores. Acha que já sabe tudo. Leu 2, 3 livros, já acha... Não. Depois você começa a avançar no curso e vai tendo noção do tamanho da tua ignorância, da profundidade daquilo que você vai estudando, e aí você começa a perceber que não é vergonhoso você responder uma pergunta dizendo, não sei, vou estudar. Agora, quem é novo, muitas vezes quer dar resposta para tudo, quer ser entendido em tudo. E ainda mais num cargo de autoridade, quer mandar em tudo. E aí você vai aprendendo com o conselho de Jetro, sogro de Moisés, que não é para você assumir toda a carga. Você tem que saber dividir a carga. Você não vai participar de tudo, você não vai decidir tudo. Você vai ser usado por Deus naquilo que Deus te preparou. E é tão sério que o texto diz que o diácono tem que ser experimentado. O diácono tem que ser testado. Se der provas, aí ele assume o diaconato. Então, essas experiências espirituais são na prática, são na vida prática. Há ainda características e qualidade familiar. Isso é muito importante. Versículo 11 e 12 vai falar do diácono ser casado, ser bom pai. E detalhe, do diácono ser bem casado. Porque quando o versículo 11 está falando que a mulher tem que ser respeitável, não maldizente, temperante, fiel em tudo, não está falando de diaconisa. Porque no capítulo 2, versículo 12, o mesmo apóstolo Paulo, na mesma carta, ele diz, não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio.
É diferente. Tem coisa que mulher faz melhor do que homem, e tem coisa que homem faz melhor do que mulher. E Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, tem separado a direção da igreja para os irmãos, para os varões. Tanto que o versículo 12 diz: o diácono seja marido de uma só mulher. É uma construção que não dá para dizer que serve para os dois gêneros, serve para os dois sexos. Não. É uma construção bem clara, dizendo essa função só homens exercem. Por que fala da mulher no versículo 11? Porque, irmãos, a esposa de um oficial ou abençoa o ministério dele ou destrói o ministério dele. Um diácono que não é bem casado, um presbítero que não é bem casado, um pastor que não é bem casado, sofre ele, sofre a igreja. Um pastor, um presbítero, um diácono, como diz aqui o texto, casado com uma mulher maldizente, ou seja, um oficial casado com uma mulher fofoqueira, reclamona, murmuradora, é uma praga para a igreja. Então, quando você for escolher o candidato, veja bem se ele é bem casado. Porque às vezes o irmão é uma bênção, mas a esposa dele precisa se converter. A esposa dele precisa crescer na fé. A esposa dele precisa se tornar uma bênção. Para o bem da igreja. Não é? Às vezes o irmão é uma bênção, mas a mulher não é temperante. Ou seja, é uma desequilibrada, é uma destemperada. Arruma briga com tudo e com todos. Nem o diácono pode ser assim, e nem a esposa dele. Ah, pastor, precisa ser casado? Bom, Paulo não era e foi apóstolo. Em 1 Coríntios 7 ele fala, eu gostaria que todos vocês não casassem e ficassem igual eu, só na obra. Mas nem todos têm esse dom. Então, quer dizer, o oficial pode ser um homem solteiro? Pode. Mas que não dê mau testemunho. Não vai votar num diácono que é solteiro, mas tem 10 namoradas. Também não. Se não mostra que é equilibrado antes do casamento, difícil vai ficar depois. Então, esses cuidados devem ser observados. Deve ser um bom pai, se tiver filhos, né? Que incentiva, que anima esses filhos a crescer na fé, um pai responsável. Então, o ofício diaconal é muito importante, por estar na palavra, por ser uma obra excelente, por só ser usado com homens qualificados. E ainda tem mais duas razões pequenas que eu quero falar rapidamente para você, por que esse ofício é tão importante. Versículo 13 diz que os que desempenharem bem o diaconato, ou seja, se for para ser diácono, que seja para a glória de Deus. Seja o melhor. Porque Jeremias 48:10 diz, maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. É melhor não ser do que ser de qualquer jeito. O texto está dizendo, os que desempenham bem o diaconato, eles vão alcançar justa preeminência. O que é isso? Vão subir degraus. Vão subir degraus e com justiça. Por quê? Leia comigo Mateus 25:21. Mateus 25:21. Vamos ler juntos? Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do meu Senhor. Queridos, eu não lembro de ter conhecido bons pastores, bons presbíteros que não foram diáconos, que não foram bons diáconos. Pastor, é pré-requisito para ser pastor, para ser presbítero, ser diácono? Não. Mas eu sou a prova viva. Lá em 1999, e eu não sou dos melhores, é lógico, mas Deus tem me dado algumas graças, alguns privilégios. Lá em 1999 eu estava em Florianópolis, minha avó doente,
Aqui na igreja presbiteriana da Moca estava tendo eleição de diácono. Eu nem estava presente, fui eleito. Foi naquele ministério que pela primeira vez eu pisei num presídio. Por 2 anos Deus me deu a oportunidade de pregar dentro de um presídio. E daí começa a deslanchar, dali para o seminário, dali para o pastorado. Mas fui diácono para a glória de Deus. Né? Fui diácono de esfregar o piso da igreja com sabão e água. Fui diácono de conferir se estava tudo em ordem no banheiro para os irmãos usarem. Fui diácono. E isso me deu lições preciosas de como ser um servo de Deus mais humilde, de como ser um servo de Deus que põe a mão na massa. A Eva lembra, né? Da gente pintando muro aqui. A gente aprende a pintar muro quando a gente é diácono, não quando é pastor. No seminário não ensina a pintar muro. Então, queridos, quem é um bom diácono? Alcança patentes maiores. Mas você não precisa um dia virar pastor, presbítero, para achar que chegou em uma posição de preeminência, como diz o texto. Nós lemos sobre Estevão. Estevão não teve oportunidade de ser presbítero e nunca foi apóstolo. Ele foi um diácono, cheio do Espírito Santo. E nós lemos que ele teve a graça de ver a porta dos céus aberta. E como nosso Senhor Jesus, quando estava sendo apedrejado, antes de dar seus últimos suspiros, dizer: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, se você for um diácono cheio do Espírito Santo, um diácono que exerce bem o seu diaconato, você está num bom lugar. Seja fiel no pouco, para que Deus te coloque no muito. E por último, é importante o ministério diaconal, porque como diz o versículo 15, Paulo estava ensinando Timóteo a fazer o que a igreja devia fazer. Timóteo era um jovem pastor. Timóteo estava aprendendo a pastorear na igreja de Éfeso. E lá no versículo 15, Paulo diz assim: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Queridos, às vezes é juntado um monte de crentes e cristãos, mas não se pode organizar aquele grupo de cristãos em igreja por falta de diácono, por falta de presbítero. Às vezes naquele grupo de cristãos tem gente preparada, tem gente crente, tem gente fiel, mas não tem gente corajosa de assumir a responsabilidade de um mandato de 5 anos, de dedicar um tempo a mais na obra de Deus. E aí igrejas deixam de existir do modo visível, do modo militante, do modo organizado, por falta de diácono, por falta de presbítero, por falta de oficiais. Então, o ofício diaconal é importante, porque sem diácono não tem igreja. Sem diácono não é igreja organizada. Sem diácono, aquele grupo de cristãos não continuaria como uma igreja que cresce, e a igreja que a gente viu em Atos, que continua crescendo, elegendo diáconos para dividir a carga, para distribuir a obra. Talvez você ouviu todo esse sermão e falou: pastor, eu não sou candidato, pastor, eu não vou votar. Para que serve essa mensagem? Diácono significa servo. Jesus Cristo foi servo. Eu e você somos chamados para ser imitadores de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi alguém que serviu a Deus, segundo a palavra dele. Jesus Cristo foi alguém que, por mais que tenha sido perseguido, solitário, ele não abriu mão da obra excelente que ele tinha, de servir. E serviu à mesa, lavou os pés, foi um servo valoroso. Eu e você, mesmo que você não vá nunca ser um diácono, não vá participar da assembleia, nós somos chamados a ser qualificados, como aqueles irmãos que são vocacionados.
Você não pode viver uma vida diante de Deus de qualquer jeito, só porque você não vai participar de uma eleição, só porque você não vai votar em ninguém. Eu e você vamos dar conta diante de Deus de cada segundo que a gente viveu para a glória dele. Eu e você também temos a promessa de que se a gente servir bem, não relaxadamente, Deus vai nos colocar numa situação melhor, numa situação maior. Seja fiel no pouco, e Deus vai te colocar no muito. Eu e você somos igreja verdadeira. Igreja verdadeira é a igreja que serve, é a igreja que trabalha, não é a igreja que fica acomodada ou às vezes até incomodada ou incomodando, mas que não serve, que não trabalha para a glória de Deus.